9 fatos bíblicos que aconteceram de verdade. Que a Bíblia é um dos livros mais lidos, interpretados e debatidos no mundo, a gente está cansado de saber. Mas entre as histórias de milagres, metáforas e ensinamentos espirituais, existem também relatos que a ciência e a arqueologia confirmam como reais. Hoje, no História Curiosa, você vai conhecer 9 fatos bíblicos que realmente aconteceram ou que pelo menos possuem fortes evidências históricas. E eu já quero saber qual desses fatos você achou mais surpreendente. Tem algum que você acha que ficou de fora? Me deixa aí nos comentários. Primeiro fato, a existência do rei Davi. Durante muito tempo, a figura de Davi, o jovem pastor que se tornou rei de Israel, foi considerada uma figura apenas mítica. Mas em 1993, arqueólogos descobriram a estrela de Tel Dan, no norte de Israel, com uma inscrição que menciona a casa de Davi. Essa é uma das evidências mais fortes de que Davi realmente existiu e foi o fundador de uma dinastia poderosa, exatamente como é relatado na Bíblia. Ainda há debate sobre o tamanho do reino de Davi, mas a existência histórica dele já não é mais questionada, está cada vez mais consolidada. Segundo fato, destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia narra a destruição de Sodoma e Gomorra como uma punição divina. E durante muitas décadas, muitos consideraram a história uma mera metáfora moral. Porém, recentes escavações em Tal el-Hammam, na Jordânia, encontraram evidências de uma cidade que foi destruída de uma forma repentina e violenta, cerca de 3.600 anos atrás. Os pesquisadores encontraram sinais de uma explosão térmica intensa que poderia ter sido causada pela queda de um asteroide, explicando o relato bíblico de que fogo e enxofre caiu do céu. Coincidência ou uma descrição antiga de um desastre real? Terceiro fato, a escravidão do povo hebreu no Egito. O livro do Êxodo relata como os hebreus foram escravizados no Egito antes de serem libertados por Moisés. Embora ainda falte uma comprovação arqueológica direta nessa migração, há indícios de que grupos semíticos realmente viveram no Egito como servos e trabalhadores. Registros como o papiro de Ilper falam de tempos de pragas, fomes, colapsos sociais muito semelhantes às descrições das pragas do Egito. Ou seja, pode não ter sido exatamente como a Bíblia narra, mas houve sim um contato histórico real entre os egípcios e os povos semitas. Quarto fato, a queda de Jericó. Um dos mais impactantes da Bíblia é a destruição das muralhas de Jericó após os israelitas marcharem ao redor da cidade. Escavações arqueológicas mostraram que Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo, com muralhas fortificadas. E mais, evidências indicam que a cidade foi destruída repentinamente por volta de 1400 a.C., coincidentemente próximo ao período sugerido pela narrativa bíblica. Debate-se que a destruição foi causada por um terremoto, por ação militar ou outra razão, mas o fato é, Jericó realmente caiu. Fato número 5, o reinado de Herodes o Grande. Na narrativa do Natal, a Bíblia fala do rei Herodes, que ordenou a morte dos recém-nascidos em Belém. É uma história bizarra para a gente pensar, né? Como que pode? Embora não existam registros históricos diretos desse infanticídio, é um fato de que Herodes o Grande foi um rei real e que governou a Judéia sob o Império Romano. Arqueólogos encontraram os restos do Palácio de Herodes, além de sua tumba em Erúdium. E relatos históricos confirmam que ele era um governante paranoico, violento e que mandou matar até membros da própria família para manter o poder. Portanto, não é de se estranhar se ele realmente tivesse ordenado infanticídio. Assim, a figura de Herodes como um monarca cruel é absolutamente historicamente verdadeira. Sexto fato, a crucificação de Jesus Cristo. Independente da fé de cada um, há um amplo consenso entre historiadores. Jesus de Nazaré existiu e foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, por volta do ano de 30 d.C. Fontes não cristãs, como os textos de Flávio Joséfo e Tácito, mencionam Jesus e sua execução.
Além disso, arqueólogos encontraram ossos de um homem crucificado do século I, com um cravo ainda preso ao calcanhar, comprovando que a crucificação era mesmo uma prática romana comum. Ou seja, a crucificação de Jesus é um fato com forte respaldo histórico. Fato número 7, a existência de Nazaré. Durante séculos, alguns críticos afirmaram que a cidade de Nazaré, onde Jesus teria crescido, nunca existiu na época dele. Porém, nas últimas décadas, escavações encontraram ruínas de casas, tumbas e artefatos do século I. Ou seja, Nazaré era sim uma pequena aldeia rural, como descrito nos evangelhos. Mais uma confirmação arqueológica que aproxima o relato bíblico da realidade histórica. Fato número 8, o cativeiro da Babilônia. A Bíblia narra o exílio dos judeus para a Babilônia após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II. Esse evento é amplamente comprovado por registros arqueológicos. As crônicas babilônicas relatam a campanha militar contra Jerusalém em 597 a.C. e milhares de judeus foram realmente levados ao cativeiro na Babilônia, onde permaneceram por cerca de 70 anos. Esse exílio é considerado um dos eventos mais importantes da história judaica e está confirmado historicamente. Nono fato, o dilúvio. A Bíblia relata um dilúvio universal nos tempos de Noé. Embora não haja evidências de um dilúvio que tenha coberto toda a terra, arqueólogos descobriram que diversas culturas antigas, como os sumérios e babilônios, também registraram histórias de grandes inundações. Mais ainda, há indícios geológicos de que uma enorme inundação ocorrida no entorno do Mar Negro há cerca de 7.600 anos pode ter inspirado essas histórias. Assim, embora não seja exatamente como descrito na Bíblia, há fortes indícios de que um evento real deu origem a tantas narrativas de culturas tão diferentes sobre o dilúvio. E aí? Qual desses fatos você achou mais impressionante ou inesperado? Você acha que essas descobertas confirmam ou questionam a força das narrativas bíblicas? Me conta nos comentários e, claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal História Curiosa, ativa o sininho, compartilha com quem adora curiosidades e até a próxima!